Então vamos lá, galera. Começando então hoje a questão, continuando, na verdade, né? eh, Sobre as intercorrências comuns na neonatologia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da puericultura. Opa, desculpa aí. Vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da puericultura, certo? Então, uma das coisas que a gente faz, né, então, em relação aos primeiros cuidados, é em relação à questão do teste do pezinho, né? Obviamente, o teste ele não é feito na maternidade, né? Ele ainda é feito após a alta do bebê, mas é um dos testes dos quais é o primeiro teste que o bebê faz em vida, né? Então, por isso a dada importância. Obviamente, não é um simples teste para que a gente, né, tenha noção se o bebê está saudável ou não. Obviamente que a gente vai sim estar olhando isso, mas o que a gente está querendo com esse teste é saber se a criança tem alguma doença metabólica, alguma doença genética, ou alguma doença infecciosa que não nos foi permitido diagnosticar antes, né, do parto, né? Então, como a gente sempre falou, né, que a questão da saúde do bebê era sempre feita através de ultrassom e em relação aos batimentos cardiofetais, agora com o bebê já aqui no mundo externo, a gente pode então esmiuçar um pouquinho melhor a saúde do bebê, né? Então é um teste simples, é um teste rápido, a gente faz uma punção, né, na veia do calcanhar e a gente coleta algumas gotinhas num papel absorvente, certo? Então, esse teste é um teste bem antigo, né? Um teste que já vem desde 1992, ele é um teste obrigatório, né? Ele é coletado entre o terceiro e o 15º dia de vida, e de preferência sempre depois, né, é sempre depois, 4 horas, tá, gente? Não é 48. E de preferência 4 horas depois da última mamada, né? E tem que ser feito, né, para que seja feito, para que a gente tenha resultado que a gente considere válido, tem que ser feito sempre com menos de 30 dias de vida, certo? Então, aí vocês têm a figura, né? Então, geralmente, o papel absorvente, então, vai de 3 a 4 bolinhas, não mais do que isso, né? E aí, obrigatoriamente, a gente tem que fazer uma ordenha desse calcanhar, principalmente quando tá no frio, né? Então, a gente faz uma punçãozinha ali com uma lanceta. Então, é um furinho um pouquinho maior do que o habitual, né? Um pouquinho maior do que aquele teste de glicemia que a gente vê aí no adulto, é um pouquinho maior porque a gente vai precisar de um pouco mais de sangue. Então a gente faz uma gota generosa, como vocês estão vendo aqui, né? Uma gotinha generosa e só encosta o papel na gota para então absorver e cobrir toda essa extensão aqui, né? Todo esse círculo, certo? É... E depois, então, essa cartela devidamente nominada, né, com o nome do bebê, o nome da mãe, endereço e tudo mais, vai então para o laboratório para a gente avaliar, então, algumas doenças. Que doenças, então, o teste do pezinho, ele pode detectar? Então, ele pode detectar fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, hemoglobinopatias, deficiência da biotinidase, galactosemia, certo? São doenças geralmente associadas ao metabolismo e essas doenças, elas afetam diretamente o sistema nervoso central, uma vez que elas incidem especificamente sobre a aquisição de alguns nutrientes e vitaminas, inclusive hormônios importantes para a manutenção do cérebro, para a manutenção do corpo. Então, precisa ser detectada porque alguma delas a gente consegue tratamento e outras a gente consegue tratamento paliativo, né? A partir dos sintomas a gente vai tratando, certo? Então, a fenilcetonúria é a ausência ou a diminuição de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. O que essa enzima faz? Ela é quem faz, então, toda a quebra dos alimentos, né, da questão da proteína, né? Então, o organismo que tem dificuldade de absorver a fenilalanina, ela fica acumulada no sangue e esse excesso, ele causa lesões graves do sistema nervoso central, né?
Então, ela é fundamental, né? A fenilalanina, ela é fundamental, né? Porque ela realmente faz, então, a composição das proteínas vegetais ou animais, né? Então, qualquer alimento que contenha mais do que 5% de proteína é contraindicado para quem é fenilcetonúrico. Ou seja, fica uma concentração muito alta, né? Uma concentração de fenilalanina tão grande no sangue que a gente consegue detectar isso, inclusive, na urina, né? É excretado o tempo inteiro. Então, é preciso, então, fazer uma dieta reduzida em questão de compostos, né? De proteínas vegetais e animais, o tratamento ele segue realmente baseado numa dieta, né? Mas imagine vocês se a gente não detecta isso nos primeiros dias de vida e a criança lá com os seus 6, 7 meses começa então a introdução alimentar e isso então passa a prejudicar o sistema nervoso central, fazendo com que isso implique no desenvolvimento infantil, certo? Outra doença também bem comum, né, que também é detectada pelo teste do pezinho, é a hiperplasia adrenal congênita, né, que está associada às glândulas adrenais, que são esses capuchinhos, né, que vocês já devem ter visto aí na aula de anatomia, que ficam exatamente em cima do rim e são responsáveis por produzir vários hormônios essenciais para que as enzimas, né, específicas possam então serem liberadas e alguns compostos serem absorvidos pelo corpo, né? Então, quando uma dessas enzimas ela está ausente, ocorre então uma desordem na produção e na síntese desses hormônios, né? Alguns hormônios relacionados então com a hiperplasia adrenal são hormônios do crescimento, né? Então, crianças que têm problemas com a questão da glândula adrenal, elas podem ter sim dificuldades para crescer, né? Não significa que tem a ver com o nanismo. O nanismo é uma doença genética. Mas a glândula, né, quando há algumas enzimas, né, faltando aí para que essas glândulas possam trabalhar e produzir hormônios de maneira adequada, isso implica, inclusive, né, consequências até o desenvolvimento motor, né? Então, os ossos diminuem seu crescimento e a criança fica com um tamanho pequeno, tá? Ela pode ser considerada de grau leve e grau severo, né? Ou grau grave. Então, a gente tem aí algumas situações, né? Como sinais prematuros de puberdade, menstruação irregular, pelos faciais, e tem as situações também de hiperplasia severa, né? Desidratação, hipoglicemia, desenvolvimento alterado da genitália, sinais prematuros de puberdade, menstruação irregular. E a gente sabe que tudo isso, quando a gente está entrando, principalmente as meninas, né? Quando elas entram em menarca, que é essa primeira menstruação, há um decréscimo importante no hormônio do crescimento e as meninas tendem a crescer muito pouco comparado aos meninos, né? Então, por isso é que eu digo que quando a gente tem algum problema relacionado à glândula adrenal, existe a possibilidade, sim, da gente ficar pequeno para a idade que a gente deveria ter, certo? O tratamento é reposição hormonal, né? Obviamente, toda reposição hormonal ela requer bastante cuidado, né? Relacionada à questão de câncer, tumores, né? Então, há um tratamento sim, entretanto, é um tratamento que custa riscos, né? Para o organismo humano, então precisa de acompanhamento contínuo, né? Essa criança ela não vai passar sem um acompanhamento de modo prolongado, né? Vai estar sempre sendo acompanhada e sempre fazendo essas reposições daquilo que o corpo não está sendo produzido, certo? E aí a gente tem então, por último, que a gente vai fazer uma aulinha curta hoje, já que são várias, né, doenças que a gente aborda aqui, então a gente vai falar um pouquinho também da fibrose cística, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da história do beijo salgado. Ah, beije seu bebê, né, sinta, né, quanto é salgado, e está relacionado então à doença da fibrose cística, né. A fibrose cística, ela atua em três partes, que eu costumo dizer, 3 macro-regiões no corpo, né? Então, elas atuam na questão das glândulas exócrinas, nas glândulas sudoríparas e nas glândulas exócrinas. Daí, então, relacionada à questão do que é normal, né?
Então, basicamente, são dois grandes nichos, né, das glândulas exócrinas, mas relacionadas a pulmão e pâncreas, e as glândulas sudoríparas. Então, vou começar pelo menor, que é as glândulas sudoríparas, que é o quê? O que que a fibrose cística faz? Ele faz com que o bebê ele transpira muito sal, cloreto de potássio no suor. Que a gente tem, né? Obviamente alguém aqui já deve ter experimentado o seu próprio suor, né? Ou passado na boca, ou uma gota já caiu, enfim. E sabe que o suor ele tem uma tendência fisiológica salobra, né? Então tem sal ali com água, com tudo mais, que torna então o suor uma excreção tanto quanto mais próxima do salgado. Entretanto, na fibrose cística é muito mais salgado do que o habitual, é muito mais salgado que o fisiológico. Chegando até, todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação de ir para a praia, tomar banho de mar e depois se secar ao sol, né? Tá na areia da praia, secando, e perceber que depois ficou aqueles cristalzinhos de sal sobre o corpo, né? Sobre a pele, aquela coisa esbranquiçada. E é nesse nível que a criança excreta sal. É nesse nível que a gente encontra, e muitas vezes é nessa situação em que a mãe observa que há algo errado com o bebê, então que a gente vai aprofundar a avaliação e diagnostica então a criança com fibrose cística. E obviamente aquilo ali que ficou na nossa pele, né, no mar, em relação ao mar, é o salitro, né? É o sal da praia, é o sal da água, né? E obviamente quando isso acontece com o bebê, a mãe beija e ela vai sentir o quê? Ela vai sentir sal, ela vai sentir salgado. Então, por isso que se chama a fibrose cística, tem um nome popular de beijo salgado, que é justamente isso, né? Como o bebê transpira muito sal, então ele tem a pele, geralmente, né? O suor, geralmente, é salgado. E a gente sabe que o sal, né? Ele é um mineral importante, né? Principalmente para o controle da nossa pressão arterial. Tanto que quando a gente está com baixa pressão, a gente coloca uma pitadinha de sal embaixo da língua. E quando a gente tem pressão alta, a gente tem que extrair um pouquinho do sal da nossa alimentação. Só que ele é um mineral essencial, né? Inclusive para evitar desidratação, para evitar hipoglicemia, hipotensão. Então, ele é algo importante, ele é algo balizador do nosso sistema fisiológico, né? Hidroeletrolítico, principalmente. Então, quanto mais sal a gente excreta, mais propenso a gente fica a entrar em desequilíbrio mineral. Então, a gente vai ficar geralmente mais hipotenso, mais desidratado, porque para excretar tanto de sal precisa muito mais de água, muito mais de suor. Então, existe aí, então, a situação da gente enfrentar, né, encarar aí alguns problemas em relação a distúrbios hidroeletrolíticos, né, ficar desidratado, boca seca, pele com suor intenso, pegajoso, frio e salgado, diminuição da urina, né, então tem vários adendos aí em relação às glândulas sudoríparas. E em relação às glândulas exócrinas, né, são glândulas que excretam alguma substância, algum substrato para dentro do nosso corpo, né? Fora delas, mas ainda dentro do corpo. Então, existe, além dessa questão, obviamente, para que se excrete tanto sal através da transpiração, precisa se eliminar muita água. Quando a gente elimina muita água, a gente acaba ficando desidratado. E quando a gente fica desidratado, o líquido ele acaba saindo de lugares em que ele não deveria sair. Por exemplo, o intestino. Então, a gente tem um ressecamento das fezes. Outro exemplo são as secreções biliares, o muco pulmonar, né, que geralmente estão ali presentes para lubrificar, né, o muco vaginal, eles são ali presentes para lubrificar aquelas áreas, aqueles espaços, e quando há menos água, obviamente, eles vão ficando mais viscosos, mais densos, menos líquidos, né, menos aquosos e mais leitosos. Então, o que acontece nessa, né, ao verso aí dessa situação de que a gente está mandando muita água para poder eliminar muito sal, é que o muco, né, de todas essas áreas, ela acaba ficando com uma viscose excessiva, ele fica muito grosso.
E ao invés dele ser aquoso para permitir que os fluidos, né, que as paredes pudessem deslizar uma entre as outras, ele acaba impedindo realmente que exista movimento naquele espaço. Ele acaba acumulando o que precisaria sair, que precisaria ser empurrado com esse muco para fora, ele acaba ficando acumulado ali porque aquilo ficou muito mais grosso, mais viscoso. Pensem vocês como se fosse, ao invés de ser uma água, né, do mar, em que aquilo flui completamente, a partir do momento que a gente coloca, sei lá, uma folha, a folha flui, ele ficasse numa poça de lama, né? Mesmo que tivesse um certo movimento, essa poça tivesse um movimento de escoamento, essa folha levaria muito mais tempo para ser escoada e muitas vezes ela ia parar junta com outras folhas e acabar ficando ali um bolo de coisa e impedir o fluxo, certo? Então é isso que acontece com a fibrose cística dentro do pâncreas e dentro do pulmão. Então existe um muco, né? Uma viscosidade do muco, então há um bloqueio do ducto pancreático, né? E aí esse bloqueio impede a chegada das enzimas digestivas ao intestino, e aí, como não tem enzima para digerir aquilo que está sendo comido, menos absorção de nutrientes a gente tem um déficit de vitamina, chegando aí até possíveis desnutrição. Já no pulmão, o que acontece é que esse muco que deveria ser expelido para fora, né, em relação aí à coriza, né, como uma coriza, ele fica acumulado nos pulmões. E aí o que acontece é que esse acúmulo, ele impede, né, também bloqueia a passagem de ar. Além disso, ele também propicia um meio, né, deixa propício um meio para crescimento bacteriano. A gente sabe que quando a gente está inspirando e expirando, mesmo que seja ar ambiente ou um ar controlado, a gente está inspirando bactérias, fungos, pó, né? Isso tudo está suspenso ao ar. E uma vez que a gente tem acúmulo de muco no pulmão, obviamente a gente vai deixar isso propício, né? É um lugar quente, úmido e escuro, certo? Propício para crescimento bacteriano. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter mais e mais, cada vez mais infecções, cada vez mais pneumonias. Pneumonias de repetição. O que são pneumonias de repetição? Eu tenho uma agora, daqui a um mês eu tenho outra, daqui a outro mês eu tenho outra. E cada infecção vai causando o quê? Danos pulmonares. Cada vez menos eu vou tendo capacidade de respirar. Antigamente, a gente tinha uma situação muito comum de morte, né? A gente tinha muitas crianças que não se desenvolviam e não passavam de uma certa idade. Basicamente, assim, igual síndrome de Down, né? Que os pais que tinham uma criança com síndrome de Down ou com fibrose cística já sabiam que iam perder esses filhos até a adolescência. Eles não iriam conseguir levar isso aqui sem ter uma infecção importante no meio do caminho, né? Seriam muitas e muitas e muitas infecções no meio do caminho, muito déficit nutricional, e a gente sabe que crianças que são desnutridas estão mais propensas a fazer outras infecções em outras regiões do corpo. A imunidade fica muito mais baixa, que deixa isso muito mais propenso para que a criança adquira outras patologias, outros vírus, outras doenças. Então, os pais que tinham algum tempo atrás tinham essa questão, já sabiam que iam perder os filhos na adolescência. Portanto, com o passar do tempo, houve-se bastante melhora, né, no tratamento dessas infecções recorrentes, da melhoria da imunidade dessas crianças. Então, hoje, a gente tem crianças que chegam até a vida adulta, que conseguem de uma maneira, vamos assim dizer, com algumas restrições numa vida normal, mas conseguem manter seu hábito de vida. Entretanto, ainda não há uma cura. Não tem como tratar a fibrose cística para que a pessoa nunca mais sofra com esses distúrbios. O que há, então, é melhoria nos tratamentos paliativos da doença. Tornar as consequências da fibrose cística menos intensas, né? Então, qual é o objetivo? É prevenir e controlar as infecções do pulmão, soltar e remover do pulmão todo o muco viscoso, prevenir bloqueio no intestino, promover nutrição adequada. Então, são pessoas que vão estar sempre também em acompanhamento contínuo, necessitando sempre de avaliação multidisciplinar e multiprofissional,
porque precisa ter uma nutricionista que acompanhe essa dieta, precisa ter uma fisioterapia respiratória adequada, precisa fazer uma atividade física para controle de peso, precisa fazer bastante ingesta hídrica para conseguir dar suporte a tudo que perde para excretar o sal existente, fazer uma dieta hipossódica para também evitar mais ingesta de sódio, para evitar mais liberação de sódio, mais perda de líquido e assim evitar qualquer desidratação. Então, essas são as situações que a gente enfrenta hoje em relação à fibrose cística. Esse é um slide um tanto denso, né? E principalmente em relação a essas patologias, né? Que é difícil a gente entender um pouquinho esses processos, essas doenças, mas eu só quero reforçar. Então, a gente vai fazer essa divisão dessa aula em 2 aulas, para que a gente não consiga entender melhor cada uma dessas doençazinhas, que é importante vocês terem clareza disso, mas eu queria frisar com vocês de que todas essas doenças são diagnosticadas em um único teste, que é o teste do pezinho. Então, aí a importância da gente reforçar com os pais de que, saídos da maternidade, procurem a primeira unidade de saúde. Esse teste é feito em alguns laboratórios particulares e é feito, na maioria das vezes, nos centros de saúde, né? Nos postos de saúde de referência da casa da população. Então, que eles sejam referenciados a já procurarem um serviço de saúde para executarem o teste de pezinho. É um teste com sofrimento baixo da criança, porque é apenas uma picada, isso depois ela esquece. É importante, inclusive, você, profissional de saúde, que vai estar lá no posto de saúde fazendo esse teste, inclusive orientar a mãe que durante o teste ela possa oferte né, o leite materno para que seja menos desconfortável esse teste, né? Até porque mexer no bebê já causa desconforto. Imagina mexer no bebê, picar o calcanhar, amassar esse calcanhar o tempo todo até conseguir todas as gotas para cada uma daquelas estações ali, né? Para cada um daqueles círculos daquela cartela. Então, ofertar o leite materno passa a ser menos traumático, menos doloroso para o bebê, mais reconfortante para a mãe. Então, existem técnicas que melhoram a condição da execução desse teste, tá? Teste gratuito, que avalia, né, várias doenças importantes para o crescimento do bebê, e aí, dada aí a importância, então, de ser feito, mas ele precisa realmente ser feito num tempo ideal, que é entre o 3º e o 5º dia de vida, e não mais do que 30 dias. Certo, gente? Então, a gente vai terminar por aqui, e a gente se encontra, então, na interação de hoje, tá bom? Beijo enorme, e até de noitinha. Tchau, tchau!